1, 2, 3. Vamos para o exemplo. Então, se eu tiver a seguinte situação, a função f, né? Função f, fechada em zero até mais infinito, para a função fechada em zero até mais infinito, tá? Definida por f de x igual a x quadrado. Tem como inversa a função f a menos 1, tá? Então, vamos lá. Encontrar. Então, essa função, se eu fosse fazer o gráfico dessa função, ela é a mesma função aqui do exemplo anterior. Só que ele está dizendo que o domínio dela não é mais todos os reais. O domínio dessa função é somente essa parte aqui, ó, de zero a mais infinito. Então, se eu fosse construir o gráfico dessa função, vai ser assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Ai, ficou torto. Não, tá horrível. Tá. Pronto. X e Y. E aqui é zero, olha. Aqui é zero e aqui vai embora para mais infinito. Essa função só é definir, só tem esse domínio. Para cá, não faz parte da função, tá? Não faz parte da função, essa parte aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Não é domínio da função. Então, o gráfico dessa função, ele vai ser isso aqui, ó. Somente isso aqui. O gráfico da função, né? F, que é igual a x quadrado. Então, se eu passar uma reta paralela ao eixo do x aqui, eu vou tocar somente um ponto. Logo, a função f admite inversa f a menos 1. Então, assim, a função f admite inversa f a menos 1, porque ela tocou somente um ponto numa reta paralela ao eixo x. E qual seria essa inversa? Aí, essa inversa, a gente vai pegar a função f, né? Então, f de x é igual a x quadrado e vai atrás de uma função g de y. X igual a g de y. Então, aqui vai ficar y igual a x quadrado. Aí, o x vai ser igual a mais ou menos raiz de y, né? E aí, nesse caso, a gente tem que observar, olha. Ela só era válida para todos os x, o que? De zero a mais infinito. Quando a gente observar o gráfico dessa função, o y dessa função só é o de zero a mais infinito também. Então, aqui não é válido, o menos raiz de y. Vai ser somente raiz de y positivo, olha. Tá bom? Então, a inversa vai ser essa daqui, que eu vou representar como f a menos 1 igual a raiz de x. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, tá? Ele vai dar isso aqui, ó. Bem aqui assim. Eu vou apagar. Eu vou fazer o gráfico aqui das duas funções. Pronto, vamos fazer o gráfico das duas funções. Então, eu vou fazer uma tabelinha, tá? Tá muito grande. Uma tabelinha. Aqui é x e aqui é f. Então, eu vou colocar os pontos. Menos, não pode ser menos, né? É a partir de zero. Então, 0, 1, 2 e 3. Quando x for 0, y é 0. Quando x for 1, y vai ser 1. Quando x for 2, 2 ao quadrado, 4.
Quando x for 3, y 9. Ponto. Agora, para a inversa, vamos fazer a nossa tabelinha bem aqui para a inversa. Né? X e f é menos 1. O mesmo x. 0, 1, 2, 3, ok? E aí, eu vou agora fazer f a menos 1. F a menos 1 tá aqui, ó. É igual a raiz de x. Então, raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, raiz de 2 vai ficar aqui raiz de 2, e raiz de 3 vai ficar raiz de 3, que eu vou aqui bater na calculadora. Então, a raiz aqui na calculadora tá aqui, ó. Então, vai ser 2, não é. Aqui é raiz primeiro, ó, e o número que é 2, e dou igual. Aproximadamente 1,4, tá? Apago raiz de 3 igual a aproximadamente 1,7, ok? Então, vamos lá agora construir nosso gráfico. Então, vou pegar... bem aqui. Lembrando que ele não admite a parte negativa, tá? Por isso que eu fiz bem pra lá. X e Y. Aqui os pontos da função f, que é essa daqui, ó. Então, vamos pegar esses pontos aqui, ok? 0 e 0. Então, pegar aqui, ó. 0 e 0. Depois, 1 e 1. Mas não, esqueci de marcar os pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o primeiro ponto, 0 e 0, tá aí marcado. O segundo ponto é 1 e 1, ó. Então, vamos lá marcar o ponto 1 e 1. Que é esse aqui, ó. 1 e 1. Bem aqui. Marcar o segundo ponto. O terceiro ponto é 2 e 4. 2 em x e 4 em y. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Bem aqui, mais ou menos. Então, isso aqui. E o quarto ponto, 3 em x, né? E 9 em y. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É esse aqui, ó. 9. Tá até subindo aqui, não é pra subir. 9 e 3. Bem aqui. Isso aqui. Vamos lá. Aí, unindo esses pontos, né, eu vou ter essa parte da parábola, né? Que é minha função f, que é igual a x quadrado. Agora, a gente vai fazer o plot da inversa. A inversa também tem o ponto 0 e 0, olha aqui. Então, vão ser esses pontos aqui. 1 e 1, 2 e 1 quarto, 1,4, 3 e 1,7. Então, o primeiro ponto, tá lá, vai coincidir com o 0 e 0, ó. Raiz de 0 é 0. Então, coincide aqui os pontos, os dois pontos. O outro ponto, 1 e 1, coincide também, ó. 1 e 1. Estranho, tá coincidindo. Tá coincidindo. Eu calculei certo? Tá, ó, raiz de x. Raiz de 0 é 0. Tá certo, tá?
tá certo. Depois, 2 e 1,4. 2 e 1,4, ó. 2 e 1,4 tá mais ou menos por aqui. 2 e 1,4. Aí, vermelhinho bem aqui, ó. Depois, qual? 3 e 1,7. Vamos lá. 3 e 1,7, que tá bem próximo. Bem aqui, ó. 3 e 1,7. Aqui eu vou pegar entre 0 e 1, um outro ponto entre 0 e 1, tá? Porque eles estão dando muito próximos, estão dando iguais. Então, eu vou pegar aqui um ponto intermediário entre 0 e 1, tá? Bem aqui, ó. Então, eu vou pegar 0,5. Então, vamos fazer um ponto a mais, 0,5. Quando x for 0,5, eu vou ter a raiz de 0,5, que é aproximadamente... Raiz de 0,5 é igual a 0,7 aproximadamente. Então, x 0,5 e y 0,7. Então, aqui eu vou ter que fazer um zoom, tá? Pra gente poder observar. Então, vamos lá. 0,5, bem aqui 0,7. Ó, não deu mais junto, deu bem aqui, ó, tá? E aí, quando eu for unir os pontos desses vermelhinhos, que é da inversa, vai fazer isso aqui, ó, ok? Isso aqui. Então, aqui é o F a menos 1, ok? Então, aqui, ó, tá o tamanho normal, vai ser meu F a menos 1. Que é igual a raiz de x. Então, aqui, se eu ampliar isso aqui, vai ficar assim, ó, esse gráfico dessa função que aqui eu acabei fazendo. É isso aqui, ó. Essa linha, se eu for ampliar, essa aqui e essa outra que faz isso aqui, ó. É isso que tá acontecendo aí, tá? Nesse intervalo aí de 0 a 1. Então, aqui é minha inversa, f é menos 1, e aqui é a minha função f, tá? Que aí, é isso aí, tá bom?